tanto nas redes sociais quanto na mídia, na grande mídia, como sendo necessário uma reforma tributária que melhoraria o sistema tributário brasileiro. E muitos ainda falam que o sistema tributário brasileiro pune quem ganha menos. Isso a gente sabe que é histórico. Quem mais paga impostos no país é classe média e população de menor renda. Então, se não existisse o sistema tributário aqui no país, se eu fosse comprar um produto que vale 100, eu estaria pagando na loja apenas 100. Mas como você tem esse sistema tributário que nos acompanha há várias décadas, você acaba pagando 140, 40 de impostos que se destinam ao governo federal, estadual e municipal. Essa é a nossa realidade. E aí vem a pergunta, e no resto do mundo? Como é que funciona isso? Por que a gente está preocupado com essa questão? Por que tem que ter uma reforma? Pura e simplesmente para reduzir esses 40. Por quê? Porque os preços que as pessoas acabam pagando por aquilo que adquirem fica muito elevado, porque tem muito imposto embutido naquilo que você está pagando. E no resto do mundo, para dar um dado, em média, esse número é de 20% e não de 40%. Mas a gente não está vendo que a discussão da reforma tributária esteja considerando essa dura realidade. Ninguém está falando quem sai ganhando e quem sai perdendo com a reforma tributária. Sem entrar num tecnicismo que prejudica a explicação, confunde as pessoas, eu gostaria apenas de mostrar o seguinte: aqui no Brasil, a estrutura tributária, ela pune o consumo. O grosso do dinheiro que vem do governo federal, estadual e municipal vem do consumo das pessoas, não vem do patrimônio e muito menos da renda. No mundo todo, mais desenvolvidos, países que têm um maior nível de crescimento econômico, de robustez, de saudável parte social, tributa muito mais o imposto de renda e o patrimônio. E aqui no Brasil, você tributa de menos o patrimônio e a renda. Então, isso faz com que a classe média e baixa acabem pagando um exagero de tributos. E aí, quando alguém fala, a carga tributária no Brasil é alta, aí pergunta, alta para quem? Alta para quem é da classe média e baixa, que paga metade do que recebe em tributos, e baixa para quem ganha muito, que chega a pagar um quarto do que ganha ou até menos. Então, a gente tem que estar atento a isso. Nós temos 4 propostas em discussão no Congresso Nacional, no Senado Federal, na Câmara Federal, tem a proposta do governo. E agora apareceu a proposta dos partidos de oposição, e essa proposta está ganhando muita força, na medida em que as pessoas começam a se informar. E existe a perspectiva de outros partidos que não estão satisfeitos com as 3 propostas de começarem a aderir a essa proposta, porque estão vendo que essa proposta é a única que permite o crescimento econômico. Porque o crescimento econômico depende muito do consumo. Quando você tributa demais o consumo, você está segurando o crescimento econômico. E aquilo que a gente mais precisa para estar enfrentando a pandemia e aquilo que a gente mais precisa para depois que essa pandemia baixar é crescer o país. Nós temos um número muito grande de pessoas que estão se tornando desempregadas nesse processo. Isso prejudica as empresas que vão faturar menos, vão ter menos lucro, que vão ter menos participação para a atividade econômica. Então, o que a gente quer é que as propostas em discussão contemplem isso, essa questão da redução da tributação do consumo, e tributem mais a renda e o patrimônio. Ora, nem a proposta que está em discussão no Senado, nem a proposta que está em discussão na Câmara, e nem a proposta do governo mexem com essa estrutura.
de tributar em excesso o consumo. Eles vêm com o argumento que vão substituir 5 impostos, ou 6, ou até um pouco menos, por um imposto único, e espalham a ideia que isso vai reduzir a carga tributária. Não vai mudar absolutamente nada. Simplesmente vai continuar mantendo a tributação excessiva sobre o consumo. E o pior é que todo mundo que estuda o problema tributário sabe disso. Mas o que chama a atenção é o silêncio, é a omissão, tanto da mídia quanto na rede social, dessa dura realidade em que a sociedade está submetida se não houver a informação clara de que essas propostas não mexem com essa estrutura. E a única que mexe é essa que chegou agora ao Congresso. É uma proposta muito bem feita do ponto de vista técnico, ela aumenta a tributação sobre patrimônio e renda, mas só de quem tem salários altos e patrimônios elevados, e desafoga a tributação sobre o consumo, que é o que interessa. E o problema é que, por enquanto, o apoio a essas propostas está circunscrito aos partidos de oposição. Só que isso representa 100 e poucos parlamentares na Câmara, por exemplo, e precisaria aumentar. E o problema é que está começando a aumentar. Ela está chamando a atenção porque tem muitos parlamentares que já perceberam que não tem saída para o enfrentamento fiscal dessa pandemia se não houver crescimento econômico. Então, essas pessoas que já estão percebendo isso estão tendendo a aceitar e a defender essa proposta, que é o que a gente espera que daqui para frente vá ganhando peso. Amir, dá para fazer um cálculo de que significa em reais, para ver o que a população vai ganhar com esse aumento da arrecadação que vai para o caixa do governo, que depois reproduz em questões de benfeitorias para a sociedade. É qualquer coisa próxima a 280 a 290 bilhões de reais que estão em jogo. Você aliviaria na carga do consumo essa importância e passaria a tributar mais o andar de cima. Paga muito pouco imposto, sabe? Você não tem tributação aqui sobre a questão relativa a dividendos, que no mundo todo é tributado. O Brasil ele tem uma subtributação sobre o capital. São ganhos em ações, em aplicações financeiras, e são tributadas com alíquotas muito baixas, da ordem de 15%. Explica dividendos para ficar mais claro. Bom, uma empresa, quando ela vai apurar no balanço o resultado dela, se vai ter lucro ou prejuízo, o que ela faz com frequência anual, ela separa a parte do lucro e uma parte desse lucro é distribuída aos sócios, sob a forma de dividendos. E a outra parte vão para as reservas. Fica na empresa para quando ela precisar desses recursos, seja para desenvolver mais atividades, seja para fazer novos investimentos. Então, dividendos é algo que vem como resultado do lucro da empresa. E é muito comum, no acordo de acionistas, naquilo que define as regras da participação dos sócios, resultados, definir um percentual do lucro que deve ser destinado aos dividendos. Você não tributa essa passagem, no mundo todo é tributado essa passagem da empresa para os acionistas. E, em geral, os acionistas não são as pessoas mais da classe média e pobre. Em geral, é a turma que tem mais recursos. É esse o problema.